A palavra é sua. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de começar com uma preocupação que chegou a mim, perguntando, já que o convidado era o magnífico reitor do ITA, seria não diretamente o papel do ITA estar aqui falando hoje sobre o RIPEM e a base industrial de defesa. Porém, por eu ter tido uma vida de 40 anos na carreira militar e agora ser professor, eu tenho uma experiência pessoal que me permite trazer uma visão acadêmica para esse tema. Eu vou começar com uma historinha curta que eu apresento em muitas audiências, que tem um caráter estratégico e emblemático. Quem compreender essa história compreende tudo o que eu quero dizer aqui. Esse é o General Arnold, é o criador da Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana é posterior à nossa. A nossa é de Ministério da Aeronáutica de 41, a deles de 47. Segunda Guerra Mundial foi lutada pela Força Aérea do Exército Americano. Então, o General Arnold foi o maior comandante de Força Aérea da história do planeta. Eu costumo dizer aos meus alunos que alguém comparável a ele só existirá se um dia os ETs atacarem a Terra e todas as forças aéreas do planeta se juntarem sob um único comando. Ele teve algo como 1 milhão de comandados, 70 mil aeronaves, numa época em que o nível tecnológico era menor e o poder de massa era a resposta militar. Muito bem, esse homem, em setembro de 44, ele convidou este outro, um professor, um cientista. Em setembro de 44, ele falou: nós já ganhamos essa guerra, não estou mais interessado nela, estou interessado no futuro. E então o professor Theodore von Karman, que era do JPL, Jet Propulsion Laboratory, ele que fez essa frase, que ciência é a chave para a supremacia aérea. Essas duas pessoas juntas, então, constituíram todo o cerne estratégico que permitiu a construção desse poder aeroespacial materializado nesses sistemas. Então, hoje, um professor universitário, ele sai do seu ambiente, por 2 anos vai para o Pentágono, ele está do lado do comandante de força para assessorar o comandante nas questões científicas e tecnológicas. O que eu estou querendo dizer aqui, em síntese, é a tônica do tempo. A palavra estratégica está ligada a tempo. Se a gente quer uma solução para amanhã, a gente tem que ter começado a trabalhar anteontem. Coloquei essa história porque o nosso caso é um paralelo quase simultâneo. Ou seja, nós temos um militar, um cearense, Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, que contratou um professor universitário, que era o chefe da divisão de engenharia aeronáutica do MIT, e eles reproduziram aqui no Brasil o que estava acontecendo ao mesmo tempo, quase simultaneamente, nos Estados Unidos. E tendo presenciado o que foi o esforço de guerra no Brasil na Segunda Guerra Mundial, particularmente na área de equipamentos e de logística, Casimiro Montenegro fez a concepção do que seria a solução para o Brasil no futuro. Essa solução começava por uma escola de engenharia, e uma escola no nível de concepção. Ou seja, as tarefas de engenharia, elas podem começar no nível operação, mas os sistemas quebram, precisam de manutenção. O engenheiro que for fazer manutenção já precisa ter um conteúdo de conhecimento maior. Os sistemas são produzidos numa indústria. Quem for trabalhar na produção de sistemas tem que ter um conhecimento mais evoluído. E os engenheiros que vão gerar sistemas a partir do zero, a partir de ideias completamente abstratas,
são aqueles engenheiros que são educados no nível de concepção. Né? E da concepção é que vem o desenvolvimento. Eu digo isso porque grande parte dos engenheiros formados no Brasil são engenheiros de produção. Ou seja, devido a maior parte das indústrias que estão no país serem indústrias de origem estrangeira, multinacional, que vêm aqui simplesmente produzir bens de concepção e desenvolvimento no exterior. Então, a maioria dos engenheiros que são produzidos pelas escolas brasileiras são engenheiros de produção. E esses engenheiros, quando eles enfrentam desafios como aqueles que são colocados na área militar, que são desafios que envolvem concepção e desenvolvimento, esses engenheiros têm uma série de dificuldades para dar cabo dessas tarefas. Ou seja, um primeiro recado que a gente coloca aqui é que os sistemas militares são sistemas de baixa escala, inovadores, que incorporam e integram novos conhecimentos, novos sistemas, e a força de engenharia necessária para isso tem que ser uma engenharia especial. Não é a engenharia do dia a dia que é praticada no Brasil. Então, nós somos muito afortunados pelo Casimiro Montenegro ter criado o ITA. E é ele o grande responsável pelo poder aeroespacial que nós temos hoje no país. Ou seja, do ITA surgiu o CTA, surgiu a Embraer, surgiu o INPE, surgiram muitas outras indústrias do setor aeroespacial brasileiro. E os sistemas que estão aqui projetados, eles representam sistemas que estão em uso, sistemas que estão sendo modernizados, alguns nacionais, alguns estrangeiros, mas com participação industrial brasileira, e sistemas que estão surgindo, que estarão em emprego no futuro. Muito bem, não é à toa que o ITA até hoje só concedeu 2 diplomas de doutor honoris causa na história, apenas 2. O primeiro foi a Alberto Santos Dumont e o segundo a Casimiro Montenegro, que era engenheiro aeronáutico do Exército Brasileiro, depois passou para a aeronáutica. Muito bem. É interessante a gente rever quais são as políticas do setor aeroespacial brasileiro. As 2 primeiras foram criadas por Santos Dumont. Num livro de 1918, O que eu vi, o que nós veremos, ele já enxergava que nós tínhamos que formar recursos humanos especializados no país e buscarmos a independência tecnológica. Com a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941, surgiu a política da dualidade militar, que já começou a ser levantada aqui. Ou seja, sem a dualidade, a indústria de defesa não sobrevive. Felizmente, somos um país que, do ponto de vista territorial, de solo, nós não vemos guerra há 150 anos com outros estados nacionais. Apenas alguns conflitos internos. Portanto, a mentalidade do povo brasileiro não é uma mentalidade ligada à defesa, como, por exemplo, eu percebi na Ucrânia. Eu visitei recentemente a Ucrânia, antes dessa última crise, e eles lá me falando, nós somos cercados por 6 inimigos. Um país cercado por 6 inimigos. Um país que na Segunda Guerra Mundial levou tapa por tudo quanto é lado, Na hora que a frente alemã subiu e desceu, foi para o leste, foi para o oeste, quem estava no meio do caminho sofreu enormemente. Então, o Brasil, felizmente, não é um país que tem necessidade de se preocupar tanto com defesa, assim, do ponto de vista de defesa entre estados nacionais, e por isso a nossa atividade de defesa só se justifica ou sobrevive, só se torna sustentável explorando, 1, exportação, e 2, dualidade. Nós estamos, se Deus quiser, para lançar no ITA, proximamente, o curso de bioengenharia, com justamente a estratégia de spin-off reverso. Ou seja, ter uma guerra da saúde que nunca acaba.
e ela gera escala econômica. E eu consigo provar que todas as tecnologias críticas da defesa nacional, elas têm aplicações diretas na área da medicina, tá? Portanto, a estratégia que eu estou advogando é desenvolver essa área em parceria com os nossos amigos da medicina, de forma que, por diversificação, a gente possa tirar spin-offs de interesse da defesa. Muito bem, a quarta política ali foi desenvolvida por um itiano da turma de 1950, da primeira turma, que criou o nosso sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, o brigadeiro Paulo Vitor da Silva. Foi ele que criou esse sistema único, porque os radares enxergam um alvo aéreo, não importa se é civil ou militar. E é um sistema que agora está sendo ponteado como o ideal, porque criar dois sistemas, um civil e um militar, implica um gasto muito grande e uma interface de conversação que nem sempre existe. E o nosso país, pacífico como é, optou por usar o espaço aéreo de forma pacífica. Tanto é que nós temos alguns dos melhores veículos de sondagem do planeta. Não sei se os senhores e senhoras sabem que os dois maiores programas de hipersônica do planeta, o europeu e o americano-australiano, usam os nossos foguetes para que os sistemas de investigação hipersônica entrem no regime acima de Mach 5. Então, nós temos esses sistemas, e esses sistemas são civis. Mas eles poderiam ser sistemas militares se houvesse opção política para isso. Então, isso deixa claro qual que é a tônica da nossa participação. Muito bem. Eu fico feliz em ver que nós temos uma estratégia nacional de defesa, algo que nós devemos agradecer ao ministro Jobim e Mangabeira Unger, porque é um documento que a gente pode, de maneira pública, ostensiva, apresentar em qualquer palestra e justificar os nossos argumentos. Então, no caso, o Almirante Neves já apresentou a estratégia na área da Marinha, na área da Aeronáutica está lá, ó. Eu chamo a atenção para o papel do Complexo Científico e Tecnológico de São José dos Campos, que está ali. Nós temos que formar pessoal civil e militar, desenvolver tecnologias duais e fortalecer os vínculos com as indústrias. Esse é o nosso papel. Muito bem. Eu trabalhei pessoalmente 2 anos na geração do sistema de ciência, tecnologia e inovação da defesa, que tem por objetivo o que está colocado ali, e que desde o princípio sempre foi voltado à defesa e ao desenvolvimento nacional. Ou seja, não dá para fazer uma coisa sem a outra. E nesse trabalho que está na internet, a gente identifica as 23 tecnologias críticas da defesa. Ou seja, se nós tivermos uma atuação qualquer na área de defesa, visando o futuro, não há como justificar qualquer outra tecnologia que não esteja enquadrada nesses 23 grupos. Muito bem. O militar vive um dilema, Ele não sabe se ele tem amor ou ele tem ódio pelas inovações, dependendo se a inovação está do lado dele ou contra ele. Mas o fato histórico é o seguinte: são as inovações que fazem a diferença. E aí, o histórico, o estudo dos conflitos mostra que quem teve inovação ao seu favor saiu-se melhor. Muito bem. Esse slide eu tomei emprestado do meu colega Brito, da FAPESP, alguém que tem o poder de decidir sobre a aplicação de algumas centenas de milhões de dólares em pesquisa no estado de São Paulo, e alguém que é da melhor turma do ITA, correto, Brigadeiro Venâncio? O senhor concorda comigo, É certo, ok. Então, esse slide eu sempre mostro para dizer o seguinte, a área de interface entre a universidade e a indústria é muito pequena.
anteontem recebi o pessoal da Fiesp, da área de bio, né, lá no ITA. E o interesse deles é aplicações de curto prazo. Aí a resposta é: esquece. Curto prazo, esquece. O produto da universidade é engenheiro, tá, que tem, quando muito, que fazer um trabalho de graduação, que é prazo de 1 ano. Tá, aluno de mestrado lato sensu, aluno de mestrado estrito sensu, um mestrado é 2 anos, um doutorado no mínimo 4 anos. Tá? Então, se a indústria busca a universidade para respostas de pronta execução, pode esquecer, está no lugar errado. Tá? Então, aí que está a grande dificuldade, né? Como unir esses dois mundos. Né? E essa dificuldade estão nessas grandes perguntas do meu amigo Brito. Como transformar conhecimento em riquezas, como gerar riquezas com atitudes éticas, como inovar melhorando a qualidade de vida, como aproximar organizações públicas de privadas e, principalmente, como levar pesquisas para dentro das empresas. Como o perfil industrial brasileiro, em geral, é desacoplado da escola e do mundo acadêmico, né? Levar conhecimento que é gerado nas universidades para dentro das empresas é uma tarefa muito difícil. Pesquisas excelentes morrem nas prateleiras, ou nos computadores das universidades. Ninguém faz o meio de campo. Quer dizer, dá para fazer o meio de campo. Ali está o meio de campo. Né? Então, desde que em 1995, o paper do Munkins colocou TRL, né, em evidência, Technological Readiness Levels, né, nós temos trabalhado com esse conceito até todo mundo entender essa história. Né? Então, até a gente ter inovação, que é efetiva entrega de um sistema, ou de um método, ou de um processo para a sociedade, tem um longo caminho, que começa lá na ciência. Então, as fases mais elementares, básicas desta lista começam na universidade, terminam na indústria. E alguém tem que fazer o meio de campo. Esse meio de campo é um centro de P&D. Né? Então, veja, uma coisa que eu batalho em toda a minha vida é tentar colocar essas ideias nas pessoas para que todas as indústrias venham a ter centros de P&D próprios. Eu fico maravilhado quando eu vejo que uma empresa tem alguns doutores ali fazendo pesquisa, fazendo a ligação com as universidades, projetando sistemas de médio e longo prazo, e só assim essas empresas terão real sustentação. Né? O que eu mais vejo no Brasil, grandes empresas, algumas delas até citadas aqui hoje, né, são empresas imediatistas, tá, que exploram o que é possível explorar, mas que não tem a mínima sustentabilidade em ciência e tecnologia. Ou seja, se os empresários não forem devidamente espertos e antenados, a sobrevivência dessas empresas corre sério risco. Muito bem. Nós somos privilegiados lá em São José dos Campos por nós termos um mundo que completa toda a escala da maturidade tecnológica. Ou seja, nós começamos na escola com o ITA e terminamos com o IFI, Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, que faz a ligação, né, das tecnologias que nós trabalhamos com a indústria. O meio de campo está lá. Então, nós temos o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o Instituto de Estudos Avançados, o Instituto de Pesquisa em Science em Voo, ou seja, o DCTA é um ambiente onde a gente pode começar da matemática pura, né, da química básica, inorgânica e orgânica, e desembocar com um produto certificado, né, na indústria. Então, esse ambiente é que nos faz ser uma organização excepcional, singular em termos de Brasil. Muito bem. Falei tudo isso para chegar
no tema para o qual o ITA foi convocado hoje. Falar do Gripen e do impacto disso para a base industrial de defesa. Bom, a aeronáutica tem uma visão de ciclo de vida de sistemas que está dentro do nosso documento DCA 400-6, de caráter público, e que coloca essas fases. Então, o Gripen, ele passou pela fase de concepção, passou pela fase de viabilidade, tivemos a definição feita em dezembro de 2013 com a decisão de se tomar a opção do Gripen NG como a nossa solução, né? E agora, oficialmente, esse programa está na fase de P&D. A fase de P&D ela vai terminar oficialmente quando o IFI, por parte do Brasil, e o FLIG, por parte da Suécia, certificarem o Gripen NG e ele poder ser entregue, segundo as estimativas, em 2019, o primeiro deles, à nossa Força Aérea. Então, as fases podem ser simultâneas, né? Vamos entrar depois na fase de produção, a fase de implementação dentro da Força Aérea, né? Para finalmente, a partir de 2019, né, nós termos, se Deus quiser, a utilização. Muito bem. Certamente está sendo negociado, né, a utilização de Gripens mais antigos, numa fase de transição, para que os nossos pilotos possam ir se acostumando ao sistema, e quando a gente receber o NG, a gente já está plenamente operacional. Bom, agora eu gostaria de dar uma contribuição pessoal minha, já que os meus quase 60 anos de idade me permitem, com relação ao projeto do Gripen, falar de coisas que possam eventualmente trazer algumas luzes para algumas pessoas. Primeiro, dizer que é um processo de muito longo prazo. Em 1990, eu me lembro, eu era capitão, quando o brigadeiro Taveira, que estava então na posição do... Recentemente estava o brigadeiro Crepaldi, estava agora o brigadeiro Chan, e a COPAC, né? Então, em 1990, foi a primeira vez que eu vi um oficial-general da Força Aérea falar em começarmos um programa para ter um caça supersônico, né, de mais nova geração, e que fosse de operação da ordem Mach 2, para substituição ao Mirage 3, 1990. Então, nós estamos falando de coisas que efetivamente começaram há 25 anos atrás. E se o primeiro Gripen foi entregue em 2020, nós estamos falando de 30 anos desde o começo da concepção para a entrega efetiva da primeira aeronave. 30 anos. Por isso que um programa desse tem um caráter estratégico, né? Tem gente que pode começar trabalhando no programa, se aposentar e não ver o resultado do seu trabalho. Não existe nada mais frustrante do que isso, né? Lá no CTA nós temos inúmeros exemplos disso, infelizmente. Mas aí está o caráter estratégico. Tem que ter fé, perseverança, amor, apego e outras coisas mais numa causa, senão ela não acontece. Muito bem. De 96 a 2000, eu já era major e eu era chefe do maior escritório de engenharia da Força Aérea Brasileira, que é a Divisão de Sistemas Aeronáuticos do CTA. E eu pessoalmente comandei, na fase de viabilidade, os estudos que produziram os requisitos técnicos, logísticos e industriais do FX1.
na época FX. Ou seja, nós já estamos falando aí de 10 anos de envolvimento pessoal meu com a questão. Aí nós víamos os relatórios entregues ao governo, o governo podendo concluir a fase de definição, e tivemos a grande decepção no sentido de não ver uma decisão. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso poderia ter feito a decisão, o tempo foi passando, a decisão não saiu. Conformamos-nos com a possibilidade da decisão ser passada para o governo seguinte, mas no primeiro dia útil de governo do presidente Lula, nós ganhamos a notícia pública de que o projeto FX tinha sido cancelado. Muito bem, então, mais de 10 anos de trabalho guardados. E a história continuou, até que o programa reviveu o Alfênix, na forma de FX2. Enquanto isso, a Força Aérea viu o seu Mirage 3 ser desativado, um Mirage 2000 ser implementado como transição, essa transição virar uma solução totalmente não econômica e também terminar. E hoje nós temos a defesa aérea desse país continental apenas nas mãos dos F-5, modernizados pela Embraer, que é uma excelente aeronave de caça, mas não é um vetor de interceptação poderoso, porque tem uma velocidade mais lenta. Bom, revivida a Fênix com o FX2, finalmente em 2013 nós tivemos a decisão pelo Gripen NG. Sabíamos que teríamos pelo menos um ano à frente para a assinatura dos contratos, o que realmente aconteceu. E nós estamos então vivendo essa história nos dias atuais. Isso traz para o mundo acadêmico expectativas. E aí que vem o meu temor. Normalmente no Brasil, a gente já viu essa história, quando um programa poderoso como esse chega na escala industrial, a indústria esquece a academia. Esquece, simplesmente esquece, ela entra a fundo no programa e esquece de continuar alimentando o mundo acadêmico das soluções que serão necessárias para melhorar o produto mais para frente ou para preparar a empresa para futuros programas. Porque, veja, a Embraer foi criada para fazer o Bandeirante, em 1969. E ela teve um grande salto tecnológico quando foi decidido fazer o A1, e assim a tecnologia que era empregada nos países da NATO, da OTAN, foi incorporada à Embraer, e isso sustentou tecnologicamente a Embraer até os dias atuais. Mas é um programa grande, como o KC-390, é um programa grande como este agora, do Gripen NG, que faz a grande diferença se a gente puder alocar, como está sendo feito, recursos humanos, porque seres humanos é que absorvem tecnologia. Comprar sistema pronto, ficar lendo manual, operar manual, isso não é transferência tecnológica. Eu fico feliz em ver que o programa ProSup está com essa preocupação na Marinha, que é a preocupação que a aeronáutica sempre teve, desde que a aeronáutica comprou o Mirage na década de 70. O offset, as contrapartidas tecnológicas têm que ser diretas nos conhecimentos, nas tecnologias que interessam ao próprio programa. Ou seja, nós queremos que no final do programa FX2, a Embraer e toda a indústria nacional, porque a Embraer não está sozinha,
Meu colega Venâncio aqui, que foi diretor do IFI, ele sabe, o IFI catalogou centenas de empresas, né, brasileiras que produziram algum componente aeronáutico. Empresas que estão qualificadas para serem fornecedores aeronáuticos. Então, a nossa expectativa é que daqui 20 anos, quando certamente o programa FX2 estiver entrando já na sua fase descendente, requerendo modernização, né, nós estejamos capacitados industrialmente, do ponto de vista de potencial humano, para fazer um caça supersônico inteiramente nacional ou em parceria com outros países, tá? Mas agora já no papel de integrador principal. Né? Então, eu gostaria de concluir dizendo que esses são os recados que o ITA traz, né, por meu intermédio, à base industrial de defesa. Né? Esse é um processo que a gente vem acompanhando de um bom tempo. Né? Em 2007, quando o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos colocou um pedido de consultoria na área, nós já apontávamos o fato da Embraer ser a terceira maior produtora mundial de aeronaves civis, mas ser a 89ª na área de defesa. Né? E o que era uma grande dicotomia, né? Algo praticamente inaceitável do ponto de vista de oportunidade. Ou seja, havia uma grande oportunidade para a Embraer na área de defesa. E eu já visualizava que a Embraer teria um potencial de ficar entre os 15 maiores grupos industriais na área de defesa, competindo, no caso, com a IAE, a Israel Aircraft Industries. E, felizmente, nós vimos, 2 anos depois desse relatório de 2007, a assinatura do contrato do KC-390, e nós temos a esperança que o KC-390 e o Gripen vão fazer com que a Embraer e todas as associadas façam o Brasil ocupar o lugar que ele merece, que ele tem potencial dentro desse setor. E para isso, né, o grande recado, que eu digo aqui estar falando pela FAPESP, eu digo aqui estar falando pelo ITA, pela aeronáutica, né, é que todas as indústrias nacionais devem ter um seu centro de P&D. Ou seja, tem que internalizar conhecimento através de pessoas. Né? Nós sabemos que no Brasil, a maior parte dos doutores está fora da indústria. Nós temos que fazer um movimento conjunto para mudar esse perfil. Adquirir o perfil que tem na Coreia, o perfil que tem nos Estados Unidos, na Europa, que é colocar a inteligência dentro das indústrias. Só assim nós vamos poder pegar aquelas 2 montanhas que eu mostrei aqui, que tinham pouca interface, e fazê-las conversar. Tá? Ou seja, enquanto não tiver doutores dentro da indústria e doutores na academia, e eles trabalhando juntos, tá? As boas ideias da academia não passarão para a universidade e vice-versa. As oportunidades que tem na indústria de utilizar mão de obra qualificada para atingir mais rapidamente seus objetivos, elas não existirão. Tá? Então é esse recado que eu queria trazer. Obrigado.